Bom dia, galerinha linda e maravilhosa que aqui estão curtindo esse canal do YouTuber. Aqui quem vos fala é o professor José Ailton Martins. Para os mais conhecidos, professor Ailton Martins. Olha só, pessoal, hoje eu vou trabalhar para vocês algumas dicas essenciais para escrever um bom texto. Mas antes, eu queria dizer a vocês que a partir de hoje, vocês já podem mandar por meus e-mails suas redações, suas produções textuais, tanto elas, quais sejam, dissertação argumentativa, produção textual narrativa, descritiva, certo? Expositiva, injuntiva e todas elas que têm as suas formas de gêneros textuais, não é? E especificidades, como especificações. Vou mostrar a vocês quais são as produções que mais se trabalham hoje nos concursos, como também no Enem e, por que não dizer, no SSA. Mas de antemão, eu queria já deixar essa aqui para vocês, essa nova oportunidade de interação com meus alunos, que será as redações, as produções textuais que vocês mandarão para mim, ok? Dando continuidade, eu queria dizer, meus queridos alunos, hoje, alunos e alunas, amigos do YouTuber, como também os que estão nos meus canais do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, e por que não dizer também do Twitter. Quero falar que com essas dicas que darei a vocês de redações de português, teremos no próximo vídeo a nobre aula top de redação. Tudo sobre redação dissertativa argumentativa, os preceitos, as características, tá certo? Como começar uma introdução dissertativa argumentativa, o que é o módulo atemporal, tá certo? O que é o módulo impessoal e, acima de tudo, quais são as etapas de como começar uma ótima introdução dissertativa argumentativa. Isso tem deixado muitos alunos aperreadíssimos, de cabelo em pé, como sempre falo para vocês. E dado tanta oportunidade para produzir bem, como para escrever bem para o Enem e para os concursos que aí estão. Mas, para deixar esse enrolation, né? Para deixar essa enrolação, né? Vamos dar continuidade ao processo. Pois bem, dicas essenciais para escrever um bom texto. Vamos lá, preste atenção e fiquem atentos e focados aqui. Primeira dica, importantíssima para vocês que estão aí no YouTube. Mantenha o hábito de leitura e de escrita. Eita! Essa foi para você aí agora, viu? Que odeia ler, né? Que tem a péssima forma de leitura, que não gosta de ler, que está sempre ligado em outros apps, né? Mas menos leitura. Ora, para se ter uma ótima prova do Enem, principalmente em redação, dissertação argumentativa, conceitos que vocês sabem muito bem, que eu já passei na aula passada, que tem que ter conhecimento com ciências políticas, ciências sociais, certo? Noções sobre conhecimentos sobre o meio ambiente, ou seja, todo o conhecimento social, de ambiente, de espaço, de valor social e político, não é? Como também eu falei na aula passada, conhecimento de exclusões sociais. Quais são as etapas que os seres humanos têm hoje para poder ter direito e dever? Então é muito importante a leitura, manter o hábito da leitura e da escrita. Segundo tópico, segunda dica essencial para escrever um bom texto. Tenha um conhecimento de novas regras gramaticais. Olha lá, entenderam? Tenham um grande conhecimento das novas regras gramaticais. Fiquem atentos, principalmente esse novo acordo ortográfico, não é? Para não errar tanto e tão feio na escrita da produção textual. Terceiro tópico, preste atenção à grafia, pontuação, parágrafos e concordâncias. É de muita importância prestar atenção às concordâncias, regências verbais, né? Concordância nominal, regência nominal e todo o conceito de pontuação, parágrafos e a grafia total. Além disso, seja criativo e espontâneo. Seja criativo e espontâneo, tá certo? Criatividade argumentativa, criatividade em conhecimentos, criatividade em espontaneidade, não é? Não utilize palavras de baixo calão, jamais. Não utilize palavras de baixo calão ou palavrões, senão sua redação será cortada, certo? Será totalmente
anulada. Muito cuidado com isso, tá certo? Ok? Próximo. Se distancie da linguagem coloquial informal, certo? O que é a linguagem informal? Linguagem do dia a dia em casa, aquilo que eu falei para vocês na aula de variação linguística, né? É usar o tá no lugar do estar, é usar a linguagem dita em casa, retratada em casa, tá certo? Com seus parentes familiares, e é uma linguagem que não está nos livros, não está nos jornais, né? E não está na gramática formal, a linguagem formal, linguagem de vício, vício de linguagem. Então, cuidado com os vícios de linguagem, cuidado com as gírias, tá certo? E com os jargões. Próximo, se distancie também da prática de colocar, tá certo? As palavras repetidas. Cuidado, pessoal, com as palavras repetidas. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, não é? Muito cuidado com isso. Eu tinha uma aluna que ela tinha o hábito, né, o vício de colocar a palavra pelo qual que, né? Por causa que. Eu tive ela, procure ler mais, buscar o dicionário, não é? Para que você possa substituir as palavras. É muito importante ler, porque você tem um grau maior de conhecimento de palavras, de morfologia, para poder repetir, não é? Trocar a escola por instituição, instituição por colégio, tá certo? Colégio por corpo docente, corpo discente, não é? E assim vai. Tem que entender de conhecimento gramatical, não é? De morfologia, de conceitos em palavras, não é? E tem um dicionário maravilhoso aqui na Cuca, ok? Outra dica importantíssima: tenha opinião e faça críticas próprias. Olha só, isso é de salutar importância para uma dissertação argumentativa. Tenha opinião e críticas próprias, não críticas copiadas, tá certo? Críticas próprias, mostrando que você é capaz de fazer isso. Outra dica, preste atenção. Atenção à relação lógica das ideias, ou seja, a coerência. Você tem que ter muita coerência para fazer uma redação dissertativa argumentativa. Usar a palavra singular morfológica do sujeito junto com seus verbos, certo? Usar a regência adequada, a concordância adequada, tá certo? Como assim, professor? Vou dar uma dica. Nós vai para onde? Olha que coisa horrível. Veja que concordância terrível. Nós vai para onde? Nós, né? Pronome pessoal não está no singular, certo? Está variável. Nós vai para onde? Entenderam? Então tem muito cuidado com essa questão de coerência entre o sujeito e o predicado, né? Entre o predicativo, entre as frases, ok? Próximo. Não se afaste do tema. Muito importante isso, galera. Não se afaste do tema, certo? O tema é sobre, vamos dizer um tema aqui, o tema é sobre deficiência física, tá certo? Sobre necessidades especiais do ser humano. Aí o cara põe o tema falando sobre o futebol brasileiro, certo? Sobre o carnaval de 2018, que não tinha pandemia na época. Fugiu do tema drasticamente. Muito cuidado com isso. Não fujam do tema, tá certo? Muito importante. Não fujam do tema e do tipo do texto proposto. Olha, se o texto propôs, né? Lá na dissertação argumentativa, não é nem em cima aparece isso, né? Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, tá certo? Um texto com infográficos, outro texto com a produção atualizada, outro texto mostrando todo o consentimento e a concepção numérica. Não fujam do tema, não fujam do texto e procurem entender o que o texto propõe, né? O que é proposto pelo texto. Outra dica: faça um rascunho para evitar rasuras. Minha galera maravilhosa, alunos descolados, estourados, vocês aí do Enem, tá certo? Como dos concursos e do SSA. Faça um rascunho. Na própria prova do Enem tem um rascunho, tá certo? Para que eu não possa errar na hora de transcrever para a redação originária, tá certo? Para o texto originário. Então, eu tenho que ter um rascunho para ver onde estão meus erros, meus acertos, como foi minha produção textual, como foi meus argumentos, tá certo? Se teve a concordância correta, a regência correta,
a pontuação corretíssima e se eu não estou fugindo do texto. Para isso, existe um rascunho. Beleza? Próximo. Se necessário, leia o texto em voz alta. Lógico. Na hora da prova do Enem, lá com os fiscais, com os monitores, você não vão ter condições de ler, não é? Um texto alto. Mas na escola, na sala de aula, quando estiver fazendo redação em casa, tá certo? Leia em voz alta para vocês perceberem se a tonalidade, o som está certo com o encontro dos S's, né? Do singular, das suas palavras variáveis, das suas variações, da concordância, tá certo? Da ortografia, se está escrevendo corretamente. É muito importante vocês fazerem uma leitura silenciosa como uma leitura oral, para entender se essa possibilidade. Lógico que vocês não vão fazer isso lá na prova do Enem, não é isso na sala de aula, pelo amor de Deus. Senão, a prova é cancelada pelo monitor. Cuidado com isso. Próxima dica. Se necessário, tenha cuidado com as repetições de palavras e ideias. Eu já falei isso a vocês, tá certo? Mas vou repetir. Evitem repetir palavras. Usem o vocabulário de vocês. Use a inteligência para trocar as palavras ou para usar os codinomes, não é? Os codinomes, nome dos nomes, tá certo? Eu que vos falo, professor José Elton Martins. Eu, olha, usei o pronome eu. Ou seja, usei o vocábulo ou a palavra para trocar já a pessoa, o ser. Então, usem o vocabulário, sabe? Tenham abundância de vocabulários, tá certo? Tenham um grande êxito de palavras. Para isso, leitura, galera. Muita leitura. Outra oportunidade, outra dica. Não utilize palavras ou expressões que não conhece ou que não conheça. Olha que coisa interessante. Não usem, galera, palavras que vocês não conhecem. Pelo amor de Deus. Eu não conheço da palavra, eu não sei o significado e ponho lá. E aí? O que acontece nesse instante, psicologicamente para vocês? A demora para fazer a redação trava, porque não sai daquele lugar, daquela situação. Não sai. Você fica embananado, fica encucado. Meu Deus, o que é que eu faço agora? Porque você usa uma palavra que você não tem conhecimento dela. Não façam isso. Só usem palavras que vocês conhecem, certo? A ortografia, a gramática, o conhecimento vocabular que vocês conhecem. Não usem palavras sem conhecimento, porque isso vai travar, vai lhes travar. E vocês ficam sem poder usar aquela produção e terminar com êxito. Muito cuidado com isso, tá certo? Senão, é travação na hora, tá bom? Ok? Vamos lá. Outra, se necessário, recorra ao dicionário. Se estiver em casa, não é? Se estiver na sala de aula fazendo redação e pedindo ao professor. Mas lógico, lá na prova do Enem, em concursos, né, como SSA também, vestibulares, não terão dicionário. O dicionário será aqui, tá certo? No seu conhecimento. Por isso eu repito mais uma vez. Leiam, leiam, leiam e leiam. Conheçam novas palavras. Se não souber o significado de novas palavras, vocês vão ler nos jornais, nas revistas, né? Nos sites de notícias. Pegue aquela palavra, passe um traço e vá no dicionário e procure entender. Porque isso vocês vão ter conhecimento, tá certo? Ainda hoje é uma ótima oportunidade para conhecer as palavras. É o dicionário, tá bom? E terminando aqui, uma das dicas essenciais para vocês é: seja objetivo e conciso, tá certo? Sejam objetivos na argumentação. Quanto mais você enrolar, quanto mais você tentar dirimir para uma produção cheia de argumentos evasivos, mais vocês vão se perder. Vocês vão se perder. Então, tenham objetividade, sejam objetivos, tá certo? E concisos na redação. E uma dica extra para vocês, para terminar, uma das dicas essenciais para produção textual: toda vez que você for fazer uma redação, percebam quais são as causas e os efeitos, tá certo? Porque toda produção redacional, dissertativa, argumentativa, o Enem pede, uma das competências primordiais é que vocês resolvam aquelas causas e efeitos como consequências daquele tema, tá certo? Vocês vão ter que procurar uma solução para aquela causa e efeito e as consequências que são dadas nos temas do Enem, tá certo? Essa foi uma das dicas essenciais de redação para vocês. Lembrando que a próxima aula
eu darei uma aula total de redação sobre dissertação argumentativa e toda a introdução. Quais são os tipos de introduções necessárias para começar uma redação dissertativa argumentativa. Lembrando que vocês podem deixar já no meu e-mail, nos meus e-mails, não é, que são 2 e-mails para vocês. Deixem suas redações, suas produções textuais para eu poder corrigir, tá certo? Corrigindo toda e mostrar a vocês como fazer uma ótima redação do Enem, tirando 900 pontos, quem sabe 950 pontos, 1000 pontos. Mas vai depender de quem? De você também, da sua leitura, da sua capacidade, do seu foco. Então foque no Enem, foquem no SSA 1, 2 e 3, aqui de Pernambuco, como também nos vestibulares e concursos da vida do meu Brasil. Galera, até mais, até uma próxima oportunidade e não esqueçam, dê um toque aqui no sino para as notificações, para vocês ficarem atentos e atualizados, né, com o Enem, com o SSA, como também com os concursos vestibulares. Lembrando também que além de tocar no sino, vão lá, dê um like, ó, dê um like, tá certo? E se inscrevam no meu canal para poder dar mais conhecimento, sabedoria e estratégia para vocês nos concursos vestibulares e Enem. E por que não dizer SSAs? Lembrando para vocês, para terminar essa dica maravilhosa para todos os meus amigos e colegas, estou fazendo aqui no meu canal do YouTube uma dedicação, uma campanha, tá certo? Uma campanha para ajudar as pessoas mais carentes, tá certo? Então o Brasil está passando uma necessidade muito grande de fome, tá certo? As pessoas estão passando fome pela essa pandemia que fez com que o país parasse. Muitos comerciantes são parados, estou percebendo aqui na minha cidade, como no meu estado, comerciantes parados, pessoas passando necessidade, passando fome, né? Famílias que não podem trabalhar. Então isso é terrível, isso é cruel, não é? E isso mata também, pessoal. Mata muito mais do que o vírus, pode ter certeza. A fome, a depressão, tá certo? A solidão, a falta de perspectiva de vida, né, e de futuro. Então, vou deixar aqui no meu canal, tá certo? As contas para poder ajudar. E ajudando-me, eu vou mostrar a vocês já as cestas básicas que darei para quem necessita, tá bom? Então, muito obrigado por essa maravilhosa atenção. Vocês são maravilhosos e eu tenho certeza que ajudando-me, vocês ajudarão a si mesmo, tá certo? Que Deus vos abençoe e estou esperando vocês na próxima aula e no meu canal do YouTube. O Prof. Taon, Ailton Taon, aqui com vocês. Até mais e que Deus vos abençoe. Tchau, galera!